Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, nesse final de domingão, que foi marcado pela cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos lá na França, mas que marca para nós aqui no Brasil o recomeço, o retorno das nossas atenções voltadas para a realidade concreta aqui no Brasil. E tem acontecido coisas aí nas últimas horas aqui no nosso país que são inacreditáveis, né? Isso me remete a uma ideia que eu quero compartilhar aqui com vocês. Se existisse nos Jogos Olímpicos uma modalidade que identificasse quem é o político mais cara de pau no planeta, certamente nós teríamos uma medalha de ouro aqui no Brasil, sem nenhum concorrente próximo, né? Me refiro especificamente à figura do inelegível, que aprontou uma de ontem para hoje que muita gente está acreditando, mas isso não vai engabelar mais ninguém. O destino dele está ficando cada vez mais próximo da cadeia. E eu vou mostrar aqui para vocês porque é o que está acontecendo, porque alguns veículos de comunicação vão trazendo algumas informações que, na verdade, são desinformações. E o susto de muitas pessoas que acreditam no inelegível, que estão desacreditando no futuro dele aqui, como sendo um futuro mais dramático para essa gente, né? Essas pessoas vão ter surpresas nada agradáveis. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco. Depois conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, olha, quando a gente pensa que o estoque do comportamento cara de pau do inelegível, ele finalizou, ele vem com mais uma, né? Bom, aí abre aspas aqui para a história. É meu! Bolsonaro disse que vai leiloar joias e fazer doação para o hospital onde foi atendido. Polícia Federal lista uma série de provas que ligam o ex-presidente a tentativas de ocultar e recuperar itens valiosos recebidos em viagens oficiais. Olha só, tem outra matéria aqui, depois eu dou uma comentada em cima, né? O que se deu foi o seguinte, a criatura estava lá numa cerimônia política e mandou essa aqui, ó, e tem gente que aplaudiu, né? Acompanha aqui que são só 30 segundos, vamos lá. Vou pegar o conjunto de joias. Conjunto que é meu. Detalhe seguinte, eu tenho um sonoplasta nessas cerimônias, o cara sempre bota um fundo musical, né? Meio melancólico, né? Meio florido, né? Então o Bolsonaro vai falando essa mentira, esse comportamento cara de pau dele vai se acentuando, né? E com fundo musical. Leiloar essas joias e vou doar a Santa Casa de Juiz de Fora. Gente, é a cara de pau, medalha de ouro, né? Medalha de ouro para ele, inclusive, é sem embolsada, né? Mas isso me remeteu a uma situação que aconteceu aqui no Brasil há um tempo atrás, né? O Maluf, ex-governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, ele também foi flagrado com coisas que não lhe pertenciam, que estavam depositados dinheiro lá em Banco da Suíça. E aí, diante do flagrante, né? O que ele disse? Não, esse dinheiro não é meu. Se encontrarem algum dinheiro na minha conta, eu vou doar para a Santa Casa de Misericórdia. Que coisa, hein? O Bolsonaro ele não consegue ser nem criativo com as coisas que ele faz, né, no mundo da picaretagem, da cara de pau, do crime. E veio com essa também. Só que é o seguinte, o dinheiro existia, que era produto de crime e estava lá na Suíça. O que aconteceu, algum tempo depois? Tribunal da Suíça devolve ao Brasil 78 milhões desviados por Maluf. O criminoso, ele não pode doar algo que não lhe pertence. O dinheiro é da fazenda pública, é fruto de corrupção. O Bolsonaro não pode fazer leilão de algo que ele não tem acesso, que não lhe pertence, que não conseguiu por méritos próprios. Será que é difícil entender isso? Agora, no mundo da ladroagem, dos picaretas, dos cara de paus, né? Essas figuras acham que podem engabelar alguém com esse tipo de história. Todo produto do crime é apreendido e fica cautelado com a fazenda pública. Não tem essa, o Bolsonaro não tem acesso. Muitas pessoas dirão, mas o Tribunal de Contas da União deu uma decisão
que pode beneficiar o Bolsonaro? Bom, eu já expliquei aqui no nosso portal que o Tribunal de Contas da União, apesar de ter o nome de tribunal, não é composto por juízes e não tem poder jurisdicional, quer dizer, jurisdição do latim, né? Juris dicere, dizer o direito, não é uma corte para dizer o direito, não pertence ao Poder Judiciário. Então deu uma decisão administrativa que foi absolutamente política, comandada ali por um ministro do Tribunal de Contas, indicado por Bolsonaro, amigo de Bolsonaro. Evidentemente, eles deram uma decisão relacionada a um relógio que Lula teria recebido em 2005, mas não que se aplica para absolver qualquer tipo de trambique cometido por essa Orcrim que a Polícia Federal tão bem documentou. O senhor Paulo Gonet, ele não está vinculado a nenhum tipo dessas estratégias aí do Bolsonaro, né? Agora, na figura do direito penal, existe um artigo que diz que o arrependimento eficaz ou arrependimento posterior, ele pode até diminuir o volume da pena. Mas o arrependimento posterior, ele só é válido quando o criminoso, ele por conta própria, sem ter sido descoberto, ele restitui o bem ao proprietário, ele se arrepende e vai à polícia e entrega o bem. Não foi o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro e a Orcrim estavam, todos eles, fazendo essas coisas escondidas, sonegando, subtraindo. Eles foram revelados por circunstâncias alheias à vontade deles. E mesmo as informações adicionais que vieram no bojo de uma delação premiada de um outro criminoso, que é o Coronel Mauro Cid, que vai ser condenado também. Essas condenações todas, elas serão abatidas em função do tempo que alguns já ficaram na cadeia. Mas ela virá. E essa história do Bolsonaro é só para trouxa acreditar. Isso não tem a menor possibilidade jurídica de acontecer isso. Porque senão, gente, todo ladrão preso, né, sairia com essa, né? Olha, eu fui preso, mas então, olha, eu vou devolver, vou leiloar tudo e vou entregar o dinheiro de volta para as vítimas, né? Vou entregar, no caso, a vítima à fazenda pública. Isso cabe na cabeça de alguém? E se o Bolsonaro, ele tivesse uma intenção nobre desde sempre, ele teria, né, trazido essas joias, né, ou recebido essas joias e declarado que ele iria fazer exatamente com os presentes que ele teria recebido, né, para alguma instituição de caridade. Agora, já que ele está com esse ímpeto de fazer doações, né, sobre coisas que ele não arrecadou por trabalho, que é uma coisa que ele desconhece bastante, né? Ele poderia, já que ele vai ser impedido de leiloar essas joias, podia pegar os 17 milhões que ele recebeu por essas doações via Pix e dar esse destino, né? Aliás, hoje já são mais de 17 milhões que ele, como gosta muito de dinheiro, de multiplicar dinheiro, ele botou essa grana toda numa aplicação. Então essa grana já rendeu bastante. Se ele doar os 17 milhões que ele recebeu de Pix da turma que acredita nele, ainda assim sobrará algum dinheiro muito significativo na conta dele, né? Mas eu te pergunto, você acredita, você imagina que o Bolsonaro seria capaz de doar um mísero real para alguém por bondade, por empatia? E no caso do que ele afirma, né, a Santa Casa de Juiz de Fora, que seria o hospital que o recebeu depois do acidente ou da facada do crime que aconteceu lá em Juiz de Fora, ele poderia ter tomado essa atitude muito tempo atrás, né? Ele podia ter feito uma campanha para arrecadar recursos para a Santa Casa de Misericórdia, mas esperar algum tipo de empatia, algum tipo de preocupação com alguma coisa séria vindo de uma Orcrim, aí uma distância muito grande, né? Então, meu amigo e amiga, se você recebeu essa notícia aí que o inelegível está querendo leiloar aquilo que não lhe pertence, saiba que ladrões não podem pegar o fruto do roubo, o fruto do crime e fazer o que eles quiserem, inclusive para terem dividendo político, né? Dividendo eleitoral com esse tipo de comportamento. Então essa história não vai prosperar e eu acho até que o senhor Paulo Gonet, que tem até o dia 21 de agosto, para formalizar a denúncia contra essa Orcrim, ele deveria se antecipar e nem esperar esse prazo não, porque os elementos já estão mais do que concretos e quanto mais ele demora, mais essa criatura que anda solta por aí continuará a envenenar a sociedade, continuará a falar essas mentiras,
ter esse comportamento cara de pau que só desmoraliza o Poder Judiciário aqui no nosso país, a Procuradoria-Geral da República e torna os atos de ladroagem como atos absolutamente comuns e que são até aplaudidos por essas pessoas que seguem a figura como inelegível, né? Então pode tirar o cavalinho da chuva, senhor Bolsonaro. O senhor não vai restituir o produto do crime e o produto do crime não será leiloado. Então pegue os seus 17 milhões, que esse sim foi recebido pela sua patuleia, e doe para a Santa Casa de Misericórdia, né? Mas eu duvido, está lançado aí o desafio, né? Você é bolsonarista, amigo? Então, diga aí se ele é capaz de fazer uma coisa dessa, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!